O próximo objeto que nós vamos trabalhar são as imagens, então eu vou vir aqui novamente nas minhas miniaturas, eu já estou posicionada no último slide, ou simplesmente acionar o botão direito e vou selecionar a opção duplicar slide, ok? Feito isso, vou vir aqui, vou alterar o label para imagens, tá? Vou clicar aqui em cima dessa tabela e vou clicar no delete. Bom, o recurso de inserir imagens normalmente é um recurso bastante conhecido, tá? Como é que eu faço para inserir uma imagem? Então, eu venho aqui em inserir e eu tenho duas opções. Eu posso inserir uma imagem que está local, tá? Eu tenho ela salva em algum lugar no meu computador, ou eu ainda posso inserir uma imagem online. Quando eu clico em imagem online, eu tenho que estar com acesso à internet para poder abrir o navegador e selecionar a imagem que eu desejo, ok? Então, nós vamos utilizar esta opção aqui, inserir imagem local. E aqui nós podemos, então, nos posicionar onde nós temos alguma imagem e clicar em inserir, tá? Feito isso, basta, então, eu fazer as formatações desejadas nessa imagem. Então, quando eu estou trabalhando com imagens, ele habilita uma nova guia com ferramentas de imagens, onde eu tenho vários recursos de formatação. Posso estar aplicando um estilo recomendado pelo próprio PowerPoint, tá? São vários estilos que eu tenho aqui. Por exemplo, este aqui, ó. Posso aplicar também bordas diferentes, né? Selecionando ou criando um estilo próprio, certo? Muitas vezes eu posso também ter a necessidade de inserir uma imagem da tela do meu computador, de um determinado aplicativo que eu estou trabalhando, por exemplo. Então, vamos dizer que eu quisesse inserir uma imagem dessa tela do PowerPoint. Eu vou clicar na tecla Print Screen. Como default, ele pergunta se eu quero salvar na nuvem. Eu vou fechar essa janela aqui. E quando eu vir aqui no meu slide e dar um botão direito, eu vou selecionar a opção de colar como imagem. Então, notem que quando eu colo, ele fez a colagem, tá? E, claro, que nesse caso aqui, eu vou cortar essa imagem, deixando visível somente aquilo que eu necessito. Então, vamos dizer que eu quisesse deixar somente essa parte de cima do PowerPoint, onde eu tenho a barra de ferramentas de acesso rápido e a faixa de opções, tá? Então, automaticamente ele está aqui com a guia ferramentas de imagem habilitada. Eu venho aqui, clico em formatar, tá? E eu tenho a opção aqui de cortar, tá? Quando eu clico diretamente em cima nessa ferramenta, ele vai criar essas marcações e eu posso ajustar o tamanho, então, dessa minha imagem conforme a minha necessidade. Mas, se a gente clicar aqui na setinha, nós podemos também utilizar a opção de cortar para demarcar a forma, tá? Nesse caso aqui, eu vou selecionar a forma que eu quero e ele vai cortar, na realidade, de acordo com esse objeto, olha só. Mas não é esse caso, né? Nós vamos usar a opção de cortar normal. Então, vou clicar aqui em cima e vou ajustar essa parte de cima que eu quero deixar visível. Então, vou pegar aqui pela parte de baixo e vou arrastar, tá? Até aqui onde eu tenho a minha faixa de opções. Feito isso, basta eu clicar fora da minha imagem para ele assumir, então, este novo formato da imagem. Que eu vou pegar e vou arrastar e colocar aqui um pouco mais abaixo. Vou diminuir um pouco ela também. E, feito isso, então, eu ajustei ela do tamanho que eu quero. Eu posso ainda aplicar qualquer estilo, tá? Que eu tenho aqui pré-determinado. Então, por exemplo, vou pegar esse estilo aqui, ok? Então, sempre que eu inserir um objeto num formato de imagem,
quando eu colar ele em formato de imagem, tá? Eu vou ter a opção de trabalhar com diversas ferramentas que eu vou encontrar aqui na guia Formatar Imagem, tá? Também é muito interessante o seguinte, tá? Quando eu insiro imagens, na verdade, o meu PowerPoint, ele fica um pouco mais pesado no que tange a tamanho do arquivo. E, dependendo do número de slides que eu tenho, é interessante, então, eu aplicar alguns recursos para diminuir esse tamanho. Imagine vocês que eu quisesse mandar essa apresentação depois de pronta por e-mail, por exemplo, né? Então, dependendo do tamanho desse arquivo final, eu não vou conseguir enviar por e-mail. Então, um dos recursos que nós temos para diminuir o tamanho do arquivo PowerPoint é selecionar qualquer uma das imagens, tá? E aqui em ferramentas de imagem, a gente clica em compactar imagens. Ele vai abrir essa janela aqui. E eu tenho aqui a opção de aplicar a compactação somente para a imagem que eu estou selecionada, né? Mas não, eu quero aplicar em todas, então eu desmarco, tá? E ele já traz aqui um padrão selecionado. Vou clicar em OK. Então, quando a gente faz isso, é claro que aqui nós não sabemos exatamente o tamanho que está o nosso arquivo ainda, mas quando a gente faz isso, ele compacta todas as imagens que eu tenho no meu trabalho e a economia em termos de tamanho do arquivo é bastante considerável, ok? Bom, com relação a esse objeto imagem, seria isso então. Vamos para o nosso próximo objeto. Eu vou duplicar aqui no slide, tá? E aqui agora a gente vai seguindo aqui as nossas imagens. Nós já inserimos a tabela, nós já inserimos uma imagem, nós já inserimos uma caixa de texto, tá? Nós temos uma outra opção que é bastante interessante, que são os gráficos. Então, vamos trabalhar com esse novo objeto aqui. Então, vou colocar, alterar aqui o título para gráficos. E vou excluir essas imagens anteriores. Nós vamos vir aqui na guia inserir e vamos clicar, então, em gráfico, tá? Fazendo isso, ele automaticamente vai abrir essa janela aqui para eu selecionar qual é o tipo de gráfico que eu quero, ok? Então, vamos dizer que eu quisesse exatamente esses colunas agrupadas, vou dar um OK. E quando a gente faz isso, após escolher o layout, ele automaticamente vai abrir uma planilha Excel para que eu insira os dados que vão aparecer neste gráfico. Então, notem que como default ele traz 3 séries, mas, por exemplo, se eu quiser somente 2 séries, eu vou clicar aqui por esse botãozinho, por essa marcação, e vou arrastar para o lado. Então, ó, ficou só 2 séries, ok? Então, beleza. Nós vamos aqui alterar, vou colocar aqui, vamos dizer que eu estivesse fazendo um comparativo de valores vendidos nos últimos 4 anos. Então, aqui eu vou colocar 2013, 2014, 2015 e 2016. Então, notem que aqui ele já alterou, certo? E aqui em cima, eu vou colocar, em vez de série 1, eu vou colocar valor de venda, né? Então, vendas, tá? E aqui eu vou colocar a meta para aquele ano. Então, são 2 valores diferentes, tá? Então, aqui no caso, eu vou colocar que foi em 2013 e eu vendi 9.652,30. Foi o total que eu vendi. E a minha meta desse ano aqui era 9. Aqui, eu vendi em 2014, 11.214,60. A meta aqui era 10.000.
Aqui eu tive uma queda por causa da crise, então de 8.965,20. E a meta aqui era 11.000. Em 2016 eu recuperei um pouco, mas nem tanto, então R$ 22.600. E a meta, como a gente sabia que estava em crise, continuava a mesma, 11.000, tá? Então, esses são os dados que eu quero que apareçam aqui. Notem que à medida que eu fui alterando, ele já foi ajustando. E no momento que eu fechar aqui, eu tô com um gráfico pronto aqui no meu slide, tá? Então, deixa eu só fechar um pouquinho, ajustar um pouquinho o tamanho dele, diminuir um pouco, centralizar. E aqui eu tenho as mesmas ferramentas que nos gráficos do Excel. Por exemplo, eu quero colocar aqui o título do gráfico, né? Então, ele já tá aparecendo na verdade, vou clicar aqui, só vou alterar. Vendas por ano. Aqui vou inserir também os rótulos, tá? Então, vou clicar no meu gráfico, vou inserir os rótulos de dados. Ele está aparecendo aqui em cima, então eu tenho as opções de pegar e ajustar. Eu quero, por exemplo, no centro, tá? E se eu clicar aqui em mais opções, ele vai abrir a mesma janela que nós temos lá no Excel, onde eu posso aplicar algumas formatações. Por exemplo, eu quero girar esse texto, né? Porque ele está transpondo a minha forma. Então, venho aqui nas opções de texto, clico aqui na caixa de texto, e aqui em direção de texto eu vou alterar para 270 graus, tá? Feito isso, ó, ele girou então o meu texto. Eu vou aproveitar ainda que ele está selecionado, vou vir aqui em página inicial, vou alterar a fonte, vou deixar nesse tamanho 12, colocar um negrito, vou aumentar um pouquinho, colocar 14, tá mais visível. E vou clicar em cima do segundo rótulo e vou fazer a mesma formatação, girar em 270, colocar aqui 14, colocar negrito, tá? Aqui o título eu também posso colocar um pouco maior, colocar um 24, colocar negrito. E aqui nos rótulos das categorias também, vou aumentar para 14 e negrito, tá? Assim fica mais visível, né? E o meu usuário pode visualizar um pouco melhor. Ok? Então, todos os elementos eu posso, em todos os elementos eu posso aplicar uma formatação personalizada, certo? Aqui, ó, ainda poderia, né, selecionar os rótulos. E aqui, ó, em opções de rótulo tem números, né? Quando a gente abre aqui essa opção, nós temos as categorias, né? Então, geral e por aí afora. Eu posso utilizar, por exemplo, um número, né? Com separador de milhar e 2 decimais, se for o caso, né? Ou posso deixar 2 decimais ou não, aí fica a meu critério. Eu faço isso também com outro rótulo da outra série, né? Então, opções de rótulo, número e categoria eu altero, então, aqui para número, ok? Feito isso, eu também posso selecionar uma forma qualquer, né? E ajustar o design dela. Então, notem que aqui, trabalhando com gráfico, aqui no PowerPoint, quando eu trabalho com gráfico, também ele habilita as ferramentas de gráfico para mim utilizar como se eu estivesse no Excel, tá? Então, se eu clicar aqui em Design, eu posso alternar a cor, tá? Utilizando um estilo já pronto, mas como eu já fiz algumas alterações, eu tenho que cuidar para ele não sobrepor as minhas alterações. Ó, vou utilizar este aqui que já tá prontinho, tá bom, tá? E ou eu poderia fazer essas formatações clicando direto aqui na guia formatar e fazendo, personalizando da maneira que eu quero, tá? Mas essa é a ideia dos gráficos. E se eu tiver alguma alteração, por exemplo, eu gostaria de
alterar os dados do meu gráfico aqui. Como é que eu faço? Eu posso vir aqui na guia Design e clico, então, em selecionar dados, tá? Quando eu clico aqui, ele novamente vai abrir o meu Excel e também vai abrir essa janela onde eu posso alterar, né, as minhas séries, os meus rótulos por aí afora. Como não é o caso, vou dar um cancelar aqui, tá? Mas eu poderia, por exemplo, vir aqui e alterar qualquer valor que fosse necessário, tá? Vou fechar aqui e pronto. Então, essa é a ferramenta gráficos do PowerPoint.